Gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Economia. Hoje a gente vai para a nossa 10ª aula, cujo tema é o fluxo circular do produto, da renda e da despesa, certo? Tem a ver com contabilidade social, né? O que é contabilidade social? É a apuração das contas envolvendo receitas e despesas do país como um todo, né? Aqui a gente considera como principais agentes da economia quatro agentes distintos, né? Quatro tipos de personagens que atuam na economia. Um são as famílias, nós, pessoas físicas, né? Que atuamos desde funcionários, trabalhadores, mas também podemos atuar como empresários, certo? Um vende a força de trabalho e o outro compra a força de trabalho, né? Embora sejamos pessoas físicas, a gente pode atuar do lado das famílias numa determinada situação, na situação de trabalhadores, trabalhadores assalariados, e também do lado de um outro personagem da atividade econômica, que são as empresas. Nesse caso, nós seríamos então os empresários, os donos das empresas, certo? Ou seja, as empresas também pertencem às famílias. Ok? Mas enfim, nós temos quatro personagens, quatro agentes econômicos: famílias, empresas, governo e o resto do mundo. Tá bom? O fluxo circular da renda, então ele procura o quê? Ele procura mostrar, quantificar de que forma ocorre o processo de formação e distribuição dos produtos, né, das mercadorias que são geradas, que são fabricadas nessa economia ao longo de um ano, ao longo de um período determinado. Pode ser um trimestre, um semestre, um mês, enfim. Em geral, a gente trabalha com dados anuais em contabilidade social, mas também pode. Então, além de considerar o produto, também considera a renda gerada e consumida nessa economia, enfim, e o restante das despesas. Então vamos lá. A gente considera quatro agentes: famílias, empresas, governo e resto do mundo, e procura mensurar quanto se produziu de mercadorias, quanto foi gerado de renda e quanto foi consumido, ou seja, qual foi o tamanho das despesas nessa economia. Para que isso? Para tentar dimensionar o tamanho da economia desse país, né? Daí, com base nisso, a gente mostra, olha, essa economia é maior ou menor do que quando comparada a economias de outros países. Ou, se for comparar com a nossa própria economia, este ano houve um crescimento da atividade econômica com relação ao ano passado, ou então houve uma queda, uma redução da atividade econômica com relação a outros períodos anteriores, certo? É para isso que a gente utiliza, então, a contabilidade social em geral, certo? Especificamente falando do fluxo circular da renda, por que circular? Porque a renda circula, ela faz um percurso, ela transita num percurso mais ou menos já pré-estabelecido. É claro que ela pode voltar, ela nem sempre atende a mesma velocidade, a velocidade às vezes muda, ela se torna mais lenta, o fluxo da renda às vezes se torna mais lento ou mais rápido, isso depende muito da atividade econômica, certo? Mas vamos lá. Hoje, nessa aula, nós vamos tratar um pouquinho nós vamos tratar mais dos aspectos conceituais do fluxo da renda, certo? Então, para fins didáticos, para que vocês entendam melhor, com mais facilidade, a gente usa dividir o estudo do fluxo circular da renda de acordo com o grau de complexidade que ele vai atingindo. Então, vamos lá. Num primeiro momento, a gente avalia o fluxo da renda avaliando dois setores: famílias e empresas, sem que haja formação de capital. Ou seja, nem as famílias passam a ganhar mais ao longo do tempo, e nem as empresas passam a ganhar mais ou menos ao longo do tempo. Tudo que é gerado é consumido, de mercadorias é consumido, e toda a renda é gasta. Imaginem assim. Então, como funciona a dinâmica entre esses dois agentes, esses dois setores da economia? Nós, pessoas físicas, que somos integrantes das famílias, o que a gente faz? A gente vende a nossa força de trabalho para as empresas, certo?
Então a gente vai lá, trabalha para as empresas, por exemplo, na fabricação de mercadorias, no caso de uma indústria. Então eu vendi a minha mão de obra, a minha força de trabalho, né, para as empresas. A partir do momento que eu aplico a minha força de trabalho, as empresas estão fabricando mercadorias. Ok. O que eu ganho com isso? Por eu ter vendido a minha força de trabalho, eu recebo um salário. Eu recebo a venda da minha força de trabalho tem como contrapartida o salário que eu ganho, certo? Esse salário que eu ganho lembra que nesse esquema aqui tudo que se ganha é gasto, tudo que se produz é consumido, é comprado, né? Então todo o meu salário eu gasto adquirindo mercadorias produzidas pelas empresas. Então essa é a relação mais fundamental que existe para a gente mensurar, para a gente estabelecer como funcionam as relações entre esses dois personagens, certo? Existe o fluxo monetário nesse esquema e o fluxo real, né? O fluxo monetário é esse dinheiro. Eu vendi meu trabalho, eu recebi dinheiro, e com esse dinheiro que eu recebi com o meu salário, eu gastei esse dinheiro comprando mercadorias. Esse é o fluxo monetário. A empresa manda dinheiro para mim e eu devolvo para as empresas comprando os produtos dela. Qual é o fluxo real? Eu vendi minha força de trabalho, empreguei essa força de trabalho na produção de mercadorias e essas mercadorias me foram entregues, foram vendidas para mim, né? Claro, não necessariamente a fábrica onde eu trabalhei, mas a gente está falando assim, as famílias trabalham para as empresas, produzindo mercadorias. As empresas vendem as mercadorias para as famílias. Acho que assim fica mais claro, certo? Esse é o fluxo real, né, do tangível, do produto mesmo, a mesa, a cadeira, o computador, o telefone, os óculos, enfim. É assim que a gente trabalha, né? Então esse é o fluxo circular da renda considerando dois fatores, né? Dois setores, desculpa, famílias e empresas. Agora vamos olhar um pouco para a ótica como a gente mensura, como a gente quantifica o que é produzido, o que é gasto e o que é ganho, né? Então a gente tem que olhar para a ótica do produto, da despesa e da renda, né? Então vamos lá. Existem três formas que a gente utiliza para mensurar isso aí. Ou três conceitos, né, melhor dizendo. O primeiro deles, o conceito de produto nacional. Produto nacional é tudo que é produzido num país pelos setores primário, secundário e terciário. Ou seja, tudo que é produzido na economia do país. Lembram das aulas de geografia lá do primário? Setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, né? Setor secundário, indústria, transformação. Setor terciário, comércio, serviços hoje, né? Então, tudo que é produzido por esses setores, lembrando, todos os produtos finais, né? Aqui a gente não considera como produto nacional o adubo, por exemplo. O adubo, a semente. A semente não é um produto final, ela é um produto intermediário. A semente, vou comprar a semente, plantar, vou cultivar essa semente para que ela gere para que ela plante sei lá, para que saia uma batata, um arroz, um milho, a soja, enfim. Esses sim são os produtos finais que vão ser utilizados para o consumo final, né? Eles acabam aí, né? A soja não tem outra finalidade além do consumo como alimento, pode até ser usado, a soja pode até ser usada como matéria-prima para outras coisas, né? Mas enfim. O algodão, por exemplo, se ele for transformado numa calça jeans, acabou. Eu não considero o algodão como produto final, como produto nacional. Eu considero a calça jeans. Então, o produto nacional, vamos lá, vou até ler aqui o conceito, é a soma dos valores produzidos pelos setores primário, secundário e terciário, considerando os produtos finais produzidos, né? Num determinado período, certo? Então, o produto é isso, o que foi produzido. Despesa nacional é o valor das despesas dos agentes de compra, que são quem? Os consumidores, famílias, as empresas, o governo e o resto do mundo, certo? Tudo que eles gastaram, né?
Uma coisa é o produto, tudo que foi produzido. A despesa nacional é tudo que foi gasto na economia desse país, certo? E a renda nacional? É tudo que foi ganho por esses agentes econômicos, né, durante esse período, a partir das atividades que eles realizaram, né? Isso aí, o ideal, claro, lembra, se vocês lembrarem do conceito de lucro, né? Lucro igual receita menos custo. O ideal é que a gente aumente a renda nacional e diminua a despesa nacional. Dessa forma, então, a gente vai ter um saldo positivo das atividades econômicas, né? do resultado do balanço de pagamentos, por exemplo. Certo? Mas, enfim, a gente analisa esses pontos todos separadamente para tentar descobrir onde estão os buracos, onde estão as deficiências da economia. É a produção? É na questão do produto? É a renda que está muito baixa? As despesas estão muito altas? Como é que se faz isso aí? Então é bom a gente analisar pontualmente cada uma dessas contas, cada um desses aspectos da economia, para a gente tentar, a partir dessa análise, adotar políticas econômicas capazes de resolver os problemas, de superar os problemas. Então, se o problema é o produto nacional está baixo, está menor do que do período anterior, então a gente produziu menos. Por quê? Né? Vamos descobrir o porquê. O produto nacional está inferior ao do ano passado. Olha, se produziu menos, porque a matéria-prima ficou mais cara, ou porque a demanda, a economia entrou em recessão. Então, se a economia entrou em recessão, a demanda diminuiu, logo os produtores também diminuíram a produção das suas mercadorias, e por aí vai, certo? Ou então a gente perdeu em termos de competitividade para outras economias. Vamos dizer que o Brasil produzia aparelho de celular, só que, olha, um outro país ali investiu mais em qualificação dos seus trabalhadores, dos seus trabalhadores, investiu mais em maquinário, e com isso eles ganharam competitividade. Eles ganharam competitividade, eles se tornaram mais competitivos na produção desse celular. Então, quer dizer, a gente perdeu clientes para eles. O resultado disso se manifesta na propensão na propensão do fabricante em produzir essa mercadoria, né? Se a demanda mostra uma tendência de queda, é natural que o produtor diminua a sua produção, diminua o ritmo da sua atividade. Então, quer dizer, isso aí pode repercutir no produto nacional. A renda nacional, a mesma coisa também. Quanto entrou de dinheiro? Quanto se ganha? Será que os salários não estão muito baixos? Porque o nível de consumo também é determinado pelos níveis de salários. Né? Se a gente vai pagando muito pouco os nossos trabalhadores, como é que a gente espera que eles vão comprar as nossas mercadorias? Né? Imaginem que o salário de um trabalhador ele deve servir para alimentação, saúde, habitação, educação, vestuário, transporte e lazer. Pelo menos isso. Isso são os 7 pontos básicos da vida de qualquer família. Né? Ou seja, se você pegar os salários de um pai e de uma mãe, teoricamente o salário dessas duas pessoas deveriam ser o suficiente para dar acesso a esses 7 itens a toda a sua família. Uma família não são só o pai e mãe, mas tem os filhos. E se o cara tiver 2, 3, 4 filhos? Então quer dizer que o salário dos dois deve ser o suficiente para promover o acesso à educação, saúde, habitação, alimentação, transporte, vestuário e lazer para o casal e mais 2, 3, 4 filhos. Para a família inteira deles. Sobra o quê para comprar de mercadorias? Principalmente se forem mercadorias supérfluas. Será que sobra alguma coisa? Ou seja, a renda nacional, estou falando agora do salário do trabalhador, ele é um fator importante para determinar os níveis de consumo dessa economia. Certo? Mesma coisa, outros pontos. Juros. Será que os juros não estão muito altos? Poxa, se os juros estão muito altos, se a pessoa não ganha o suficiente para adquirir tudo que ela precisa, ela tem que entrar no cheque especial, fazer uma compra no cartão de crédito. Será que os juros disso aí não está muito alto? Se tiver muito alto, como é que ela vai fazer para comprar? Né? Então a capacidade de compra é muito baixa das famílias. Os aluguéis, mesma coisa.
Né? As margens de lucro das empresas, será que não estão muito altas? Não poderiam baixar um pouco? Certo? Então, quer dizer, você tem uma série de fatores. Isso eu estou falando das famílias. Né? Se for ver do lado das empresas, será que também não estão pagando muito? Ou se já que estão pagando, eles conseguiram um custo baixo pagando salários baixos. Mas o resultado disso, será que não está afetando a receita dessas empresas? Será que eles não estão deixando de vender? Porque a economia como um todo está pagando salários muito baixos? Será que ele não tem estoque demais? O que acontece? O que está acontecendo com essa empresa? Será que ela não poderia adotar uma política salarial um pouco mais agressiva, pagar salários... Não digo uma empresa, mas as empresas como um todo. Será que o setor empresarial não poderia pagar salários melhores, de forma que então os trabalhadores tivessem melhores condições de consumo e viessem então a consumir mais mercadorias? Será que não? Da mesma forma, será que quando a gente olhar para o governo, será que o governo não está gastando pouco? Ele não poderia adquirir mais, contratar mais produtos e serviços do setor privado? Para que ele contrata? Obras públicas. Agora a gente está vivendo nessa questão, nesse problema da pandemia, do coronavírus, comprar equipamentos médicos que já deveriam ter sido comprados, né? Mas enfim, o governo ele também é um importante agente econômico que a partir do gasto público pode dinamizar a economia. E bastante, viu? E tem o setor externo também. Será que a gente não está cobrando demais? Será que o setor externo não está com outros planos para o seu capital, para o seu dinheiro? Enfim, a gente tem que ver essa relação. Como é que está a paridade cambial entre o valor da nossa moeda com relação ao valor da moeda estrangeira? Em geral, o dólar ou o euro, como é que está? Como é que funciona? Essa paridade cambial determina a capacidade que a nossa economia tem de exportar ou importar, certo? E isso afeta, consequentemente, a renda nacional. Então, quer dizer, tá vendo? São fatores diversos que a gente tem que a gente tem que analisar para ter ideia do quanto é o tamanho, de quanto cresceu ou diminuiu a economia do país, o quanto ela poderia crescer, qual o resultado disso aqui tudo, né? Enfim, são análises que a gente procura fazer em macroeconomia, em contabilidade social, que são fundamentais, né? Para o estudo da economia, para o estudo não só da economia, mas para tentar estabelecer estratégias de estratégias futuras para essa economia, né? O que o governo pode fazer? Que tipo de política econômica o governo poderia adotar para incentivar as empresas a produzirem mais, a venderem mais, né? Existe também, por exemplo, a questão, se a gente exportar demais, talvez sobre produto, talvez falte produto aqui, né? E faltando produto aqui, os preços tendem a subir. Quer dizer, para o produtor isso é ótimo, ele exporta, ganha em dólar, né? Ainda mais se a moeda nacional estiver desvalorizada, ele exporta em grande quantidade, ganha em dólar, na hora de converter para a nossa moeda ele se dá bem, porque a nossa moeda está desvalorizada, e faltando produto aqui dentro, os preços sobem. Quer dizer, ele ganhou vendendo lá para fora e ganhou aqui dentro, né? Então, para o produtor isso é ótimo. A renda do produtor, das empresas, aumentou, mas é das famílias, como é que fica? Né? Faltou produto aqui. Faltou produto, os preços subiram, a renda da família caiu. Quer dizer, o poder de consumo e, consequentemente, da qualidade de vida das famílias diminuiu. Então, é necessário que o governo analise esses pontos todos para daí, a partir disso aí, tentar traçar políticas futuras, políticas monetárias, cambiais, de investimento, de geração de emprego, enfim, que tenham como objetivo proporcionar um melhor equilíbrio das relações econômicas, certo? Nem que um só ganhe, nem que o outro só ganhe, certo? Um outro conceito que é muito importante a gente avaliar, a gente analisar, o conceito de valor adicionado. Valor adicionado é tudo que se coloca, cada etapa de um processo produtivo insere algo mais. Por exemplo, vamos falar de calça jeans, né? Você tem o primeiro trabalho do cara que planta, ele plantou algodão, o cara preparou a terra,
Esse é um trabalho. Depois ele plantou, ele semeou a terra, cultivou, pronto. Daí nasceu o algodão. Ok. Daí ele extraiu o algodão e vendeu para a fábrica de fios, né? Para tecelagem. Então essa fábrica pegou o algodão bruto e transformou ele em fios, porque o algodão bruto para uma calça jeans não adianta para nada, né? Ele é a base do negócio. Então a indústria de fios acrescentou mais valor. Olha, um algodão bruto é aquela bola de algodão que não serve para porcaria nenhuma. Você bota num saco lá e aí vai entupir teu depósito de sacos de algodão? Não. Transforma em fios. É muito mais prático, é muito mais interessante, muito mais fácil a armazenagem. E outra, é o fio que vai ser utilizado para fabricar a sua calça jeans ou qualquer tecido, né, que você precise. Então lá, foi transformado em fio. Então já foi agregado algum valor, né? O fio vale mais. Na pior das hipóteses, com o fio, com a linha, a gente costura uma barra. Então pronto, já vale mais do que o algodão em si. O algodão em si, no máximo, a gente passa no curativo, né? Mas enfim, vamos lá. Então a linha já tem um valor agregado maior. Com a linha, daí você pega um outro processo da fabricação, com a linha a gente fabrica o pano, o tecido. Ah, então agora eu tenho lá metros, não sei quantos metros de tecido. Opa, vou lá e corto esse tecido, eu faço camisetas, eu faço calça, eu faço toalhas, eu faço o diabo com isso aí, né? Faço um monte de coisa, lençol, fronha, né? Enfim, então a série, eu tenho uma infinidade de coisas que eu posso fazer com esse tecido, tá vendo? Já foi agregado mais valor. E outra, quanto custa uma bolinha de algodão? Custa X. Quanto custa a linha? Custa X mais 5. Quanto custa o tecido? Ah, custa o valor da linha, que era X mais 5, mais 10, né, o tecido. Ah, então peguei esse tecido e transformei na calça jeans. Legal, agora eu vou usar a calça jeans, né? Então, pera lá, quanto vale a calça jeans? Vale o X mais 5, vale o X do algodão mais o X mais 5 da linha, mais o X mais 10 do tecido, e agora mais 100. Entendeu? Então a gente vai adicionando valor às mercadorias em cada uma das etapas do processo produtivo, né? O ideal é que se... Aí assim, o porquê é importante, para que a gente analisa isso aí? Vocês leram lá eu não me lembro a aula que foi quando eu falei das teorias econômicas. Adam Smith, que é o pai da economia moderna, não sei se vocês se aprofundaram na leitura, ele estabelece um conceito que ele chama de teoria do valor trabalho. Quer dizer, não é o Adam Smith, ele é adepto do princípio da teoria do valor trabalho, que diz que o valor, prestem atenção, o valor de uma mercadoria deve ser determinada pela quantidade de trabalho necessária à sua produção. Ou seja, usando esse exemplo da calça jeans, o valor da calça jeans é muito maior do que o valor do algodão. Por quê? Porque nesse processo de fabricação foi incorporado mais trabalho, né? E o trabalho para produzir a calça jeans, nesse trabalho está embutido o trabalho do cultivo do algodão, está embutido o trabalho da transformação do algodão em fio, está embutido o trabalho da transformação do fio em tecido e está embutido o trabalho de transformação do tecido na calça jeans. Então tá vendo? Existe uma quantidade maior de trabalho. Se for pensar em valor agregado, a calça jeans tem muito mais valor agregado do que o algodão, do que a bolinha de algodão. Então, quer dizer, o valor da mercadoria depende da quantidade de trabalho necessário à sua produção. Quanto maior a quantidade de trabalho, ou se preferirem a visão do valor, quanto maior for o valor agregado, maior o valor da mercadoria. Tá. Por que isso? Por que é importante isso? Voltar lá nos anos século XVIII, na visão do Adam Smith. Porque, assim, o que determina isso desde o século XVI, do século XV, né? O que determina o que um país vai fabricar ou o que não vai fabricar? O que determina a posição de um governante e falar, eu quero que meu país fabrique isso, né? E não aquela outra coisa? É o que ele chama de teoria dos fatores absolutos, teoria das vantagens absolutas, certo? O Adam Smith ele fala, o ideal
é que a gente produza bens para os quais a gente tenha facilidade na utilização dos fatores absolutos de produção. Quais são os fatores absolutos? Terra, capital, mão de obra, matéria-prima, maquinário, enfim. São as coisas básicas, as coisas essenciais que a gente precisa para fabricar alguma coisa. Certo? Então, assim, se for pensar num país como o Brasil, um país território vasto, amplo, plano, aqui não tem neve, não tem deserto, não tem terremoto, maremoto, não neva, não tem nada de extremos climáticos. Clima tropical, ótimo para agricultura, para tudo. Na visão deles, o Brasil tem mais vantagens absolutas para atividades agrárias, agricultura, pecuária, né? Imaginem uma Inglaterra. Lá a Inglaterra é montanha pra caramba, não sei o que, é um frio do cão, né? Países da Europa, neva lá. Como é que vai fazer para países como que são extremamente montanhosos e onde neva se dedicar à agricultura e pecuária? Não dá. Então eles falam: se dediquem vocês à agricultura e pecuária e deixa que a gente se dedica às indústrias. Por quê? Porque nós, coitado de nós europeus, a gente não tem essas vantagens absolutas propícias para a agricultura e pecuária. Vocês têm. Então se dediquem vocês. E a gente vai comprar os produtos que vocês fabricarem, que vocês produzirem, por exemplo, matérias-primas, né? Vocês produzam as matérias-primas, madeira, aço, soja, café, não sei, milho, um monte de coisa. E a gente pega isso aqui, transforma na mercadoria, no produto final, porque eles não têm terra fértil, lá neva, lá não sei o que, lá tem montanha. Eles pegam essas matérias-primas, transformam no produto final e vendem pra gente. Legal, né? Pô, o pessoal é gente boa pra caramba. Lembra que o valor da mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho necessária à sua produção? A fabricação da calça jeans tem muito mais trabalho, ou seja, muito mais valor embutido nela do que o algodão. Então, consequentemente, o país que se dedica à fabricação da calça jeans, ele vai ficar rico numa velocidade assim, num grau assim, numa curva dessa forma, enquanto que o produtor do algodão fica rico nessa projeção aqui. Quer dizer, os países industrializados, eles são muito mais ricos, eles ficam muito mais ricos e muito mais rápido do que países agrários. Tá aí a jogada. Então é que tá. Quando a gente fala em valor adicionado, voltando à matéria, poxa, a produção industrial brasileira, ela é tipicamente caracterizada por um elevado valor agregado ou baixo? Baixo, a gente só vende commodity, a gente vende produto agrícola, né? Ao passo que a gente, e o resto do mundo, os europeus, os Estados Unidos, eles sim produzem os industrializados com um grande valor agregado. Quer dizer, todo o dinheiro que a gente gasta com as nossas exportações de gado, de comida, de soja, de petróleo, não, de algodão, de café, de não sei o que, a gente ganha esse dinheiro, mas gasta comprando os industrializados deles, né? Ou seja, a gente gasta muito mais. Uma calça jeans vale muito mais do que uma calça jeans que pesa 5 quilos, que pesa, sei lá quanto pesa uma calça jeans, 1 quilo. Uma calça jeans que pesa 1 quilo vale mais do que 1 quilo de algodão. Entenderam? Então, quer dizer, vale muito mais, tem muito mais valor agregado, tem mais trabalho embutido. Ou seja, é importante a gente identificar quanto de valor agregado a nossa economia projeta, né? Gente, só para comunicar, essa aula aqui, esse vídeo já vai dar 30 minutos. Essa aula aqui eu vou dividir em mais um ou dois, viu? Portanto, eu vou parar por aqui e já vou iniciar outro.